Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Nessa noite eu quero falar sobre santidade, uma necessidade urgente. Sobre isso que eu quero falar. Sobre santidade, uma necessidade urgente. Olha só o que a palavra de Deus nos diz nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Nós vamos, assentados de olhos fechados, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, porque temos tido o privilégio de ler a Tua palavra, temos tido a oportunidade, ó Deus, de nos assentarmos neste santuário, para, ó Deus, também escutar a revelação desta palavra. E nós te pedimos agora, ó Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. Ó Deus, aonde houver alguma resistência em submeter-se à Tua palavra em nossa vida, que o Senhor possa quebrar essas resistências. Aonde houver, ó Deus, algum tipo de bloqueio, que não quer que essa palavra alcance a nossa mente e coração, que o Senhor quebre isso agora em nome de Jesus. Meu Deus, nós não aceitamos que nenhum tipo de espírito de religiosidade, que nenhum tipo de ação espiritual maligna venha, ó Deus, de alguma forma impedir o nosso entendimento desta palavra. Nós repreendemos a ação do diabo nesta noite contra a nossa vida, contra os céus da nossa casa, contra os céus desta comunidade. Repreendemos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que possas liberar graça, unção, favor, libertação sobre os nossos corações nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, queridos. Santificação, uma necessidade urgente. Meus queridos, eu fico observando hoje a vida das pessoas. E é interessante como as pessoas colocam algumas coisas como urgente no seu calendário. Então eu
canso de observar pessoas que vão chegando esse momento do meio do ano para o final, e elas colocam lá no final do ano, prioridade urgente, trocar o telefone, comprar um iPhone, mudar o modelo do meu telefone. Outras pessoas têm como prioridade, vai chegando aí o final do ano, pensando no 13º que vai vir, e nas economias que vai fazer, em trocar o carro que possui, em de repente mudar o sofá da sala da casa, em de repente comprar um guarda-roupa novo, em fazer um investimento, e ela coloca aquilo como urgência, e então ela fica focada naquele negócio. Mas me assusta e me preocupa como pastor e como alguém que ama a Jesus, que poucos de nós temos colocado como urgência uma vida santa. A santidade hoje, na vida das pessoas, ela não ocupa mais a prioridade. Na sua vida, a santidade muitas vezes já não tem sido mais perseguida, desejada, almejada como algo urgente. Hoje nós estamos tocando a vida, inclusive os que se dizem crentes, de qualquer modo, de qualquer jeito. A gente não esquenta muito a cabeça, não. Quando a gente começa a observar com um cuidado maior a vida das pessoas que estão em torno da religião, em torno das igrejas, seja ela de que denominação for, você começa a observar que as pessoas estão mais preocupadas em ter uma igreja, em ter uma denominação, do que ter um relacionamento de santidade com Deus e com Cristo. Jesus foi muito claro, as Escrituras é muito clara, quando diz que sem santificação, ninguém, nem metodista, nem batista, nem presbiteriano, ninguém, nem assembleiano, ninguém, nem católico, ninguém verá a face de Deus. É ninguém, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio de brincar com a nossa vida, achando que nós vamos ter tempo de nos arrependermos das palhaçadas e dos lambanças que a gente vai fazendo ao longo da vida. O que nós temos de pessoas que entram e saem da igreja, mas cuja vida não muda, o caráter não é transformado, não é brincadeira, porque a santidade já não é mais uma urgência na sua história. A gente está achando que vai entrar no céu assim, de qualquer modo. Não vai não, querido. Não vai não. Santidade, relacionamento com Deus, pureza, integridade, é urgente na vida de qualquer pessoa. Embora todas as pessoas saibam que a santificação é uma exigência inegociável que Deus exige de todos aqueles que querem morar no céu e de todos os seus filhos, o que nós percebemos é que a maioria das pessoas parece não acreditar mais nesse negócio, não levam isso a sério e colocam em risco a sua própria salvação, colocam em risco a vida eterna. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro, ele nos recomenda prudência e atenção para com todas as ordenanças da palavra de Deus que o Senhor nela nos recomenda, nela nos dá. E como a gente sabe, pelo menos aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, como nós sabemos, as Escrituras Sagradas dizem que Deus não é homem que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Então seria prudente que você e eu, seria prudente que todos nós atendêssemos às ordens, os mandamentos e as orientações dadas pelo Senhor Jesus. Agora preste atenção, no texto que nós lemos, aí que está na sua mão, há uma série de ordenanças com relação à santidade. Veja, no verso 13 ele diz assim, sede sóbrios. No verso 14, Deus ordena, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente. No verso 15, Deus ordena ainda mais, ele diz assim, tornai-vos santos. No verso 16, o Senhor continua ordenando, dizendo,
sede santos. E no verso 17, ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo que você e eu somos peregrinos nessa vida. Nosso tempo, ele está terminando. À medida que os anos passam, nosso fim se aproxima. E a Bíblia diz que você e eu temos que ter um comportamento, uma conduta, temos que ter um procedimento, diz aqui a palavra de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, diante da igreja e diante dos olhos de Cristo. Nós temos que ter, conforme diz a palavra de Deus aqui, um cuidado, temor no nosso procedimento. Mas esse negócio de ter temor a Deus sumiu. Na igreja, seja ela qual for, as pessoas hoje estão fazendo as mesmas lambanças que os que não têm nenhum tipo de conhecimento bíblico fazem. Já foi o tempo em que quando você entrava numa loja, por exemplo, e se você se identificasse numa conversa assim, enquanto vai pagar a sua conta, que você era crente, você tinha crédito. Você tinha crédito só pelo fato de ser crente. Hoje, a pessoa diz que é crente, e você olha para a conduta de vida dela, ela é má pagadora, ela mente como todo mundo que não conhece a Cristo, ela tem umas conversas estranhas, atravessadas, como qualquer pessoa que anda longe de Jesus aí fora. Você, para meu escândalo e escândalo dos céus, quando você olha a roupa de algumas dessas pessoas que se dizem crentes, na igreja a roupa até que é adequada, mas quando você encontra com ela num tipo de reunião social, a roupa dela é escandalosa, é decotada, é expondo tudo à mostra, é um negócio que não condiz com os valores e princípios das Escrituras. Apesar de todas as recomendações de Deus nas Escrituras Sagradas, nunca se viu tanta falta de santidade no meio do povo como nestes dias. E hoje eu quero examinar com você essas coisas que Deus requer de nós, para que nós possamos ter uma vida santa. E o que é que Deus requer de nós, para que nós possamos ter uma vida santa? Veja o que esse texto da palavra de Deus está dizendo, preste atenção. Em primeiro lugar, o Senhor exige dos discípulos de Jesus uma vida de sobriedade. Escute o que eu vou te dizer: santidade, retidão, pureza, integridade começa com sobriedade. O verso 13 ele diz assim: sede sóbrios. Mas vem cá, o que é isso? O que é ser sóbrio? Ser sóbrio, querido, é ser alguém moderado, temperante, comedido. Trata-se de um tipo de comportamento que é palpável, não só para as pessoas que estão dentro do ambiente religioso, mas para todas as pessoas. Não só as pessoas que se dizem crentes vão perceber que a pessoa é sóbria, mas especialmente aqueles que não convivem no espaço religioso vão perceber a nossa sobriedade, a nossa moderação, o nosso modo comedido de viver a vida, o nosso jeito temperante de ser. O mundo ensina outra coisa. Repara para você ver a conversa dos seus amigos de trabalho. Amanhã, segunda-feira, você vai chegar no ambiente profissional, muitos de vocês, e sabe qual vai ser a notícia? A notícia vai ser a noitada que o cara teve esse final de semana, e aonde ele encheu a cara,
E ele conta aquilo como uma vantagem extraordinária, aonde ele perdeu a lucidez, e ele diz aquilo como se fosse algo fantástico, e ele então fez e aconteceu, teve coragem de chegar na moça, de cantar a senhora, e amanhã o assunto vai render mais, porque amanhã eles vão falar que tiveram no show do embaixador, está aí na cidade. O Lucas Lima está aí. Se eu sair do culto, é Gustavo Lima. É Gustavo? Eu troco os caras. Gustavo, se eu e você pudéssemos dar uma corridinha lá no Boston agora, e bater uma foto, você iria encontrar um monte de crentes naquele show. Você iria encontrar, para nossa vergonha e escândalo no céu. Porque os caras estão aqui dentro, ou nas outras comunidades cristãs, cantando e louvando a Deus, mas não vê nenhuma desconforto também em estar celebrando a festa da carne. Esses meses de junho e julho, vai doer aí um pouquinho hoje, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu venho falando isso aqui ano após ano. A Bíblia diz que o nosso modo tem que ser sóbrio, se queremos ter uma vida santa. Mas o que tem de gente indo para a festa junina, julina, não é brincadeira, mano, vai e ainda manda os filhos. Eu falei aqui na escola, um dia desse, deve ter uns 2 meses atrás, eu avisei, pelo amor de Deus, pai e mãe, não amaldiçoe seus filhos, enviando eles para a festa junina. Você acha lindo, bonitinho, está homenageando os santos, e quando você reverencia santos, você vai atrair a maldição para a sua vida. Eu sei que isso não é popular, você pode não gostar e nunca mais voltar aqui. Então, querido, você encontrou um profeta, eu não tenho medo de perder a cabeça, nem você. Eu sirvo a Deus e tenho temor de Deus e de Cristo. E isso implica em ter um modo de ser diferente. Você já viu o modo de ser da galera de namorar hoje? Existe alguma sobriedade? Eu me preparei para casar há mais de 15 anos. E quando casei, pelo amor de Deus, que desafio foi mudar o meu jeito de ser para deixar essa mulher feliz? Ou você não dá um glória a Deus não, patroa? Hoje a galera encomenda o menino antes de casar. E não vê nenhum tipo de dificuldade nisso. Onde existe sobriedade nesse negócio? Hoje a coisa foi toda invertida. As pessoas vão para a cama para experimentar, para ver se é bom e se vai dar certo, para depois pensar em casar. Você é ímpio. Se não mudar de vida, vai arder no fogo do inferno. Porque a Bíblia manda que eu seja sóbrio, temperante, comedido, atento à palavra de Cristo e de Deus, aonde ela me diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, querido, para alguém botar a mão nessa Ferrari aqui custou muito esforço. Só a Lu colocou a mão. Hoje, as pessoas estão vivendo uma vida longe dos valores da palavra de Deus, sem santidade. O mundo ensina a pessoa a ser desregrada. Então amanhã, como eu disse, você vai encontrar um monte de gente contando as vantagens do que fez e aconteceu no show do cara que veio cantar aqui na cidade do embaixador. Tenha paciência. Amados, o Senhor Jesus exige de mim e de todos os seus discípulos sobriedade em todas as áreas de vida. A santificação, ela começa com sobriedade, começa com uma vida livre das amarras que nos desviam da santidade. O que é que está desviando você de uma vida de santidade? Passe a faca nesse negócio. Ampute isso da sua vida.
Não existe como alguém ter uma vida de santidade se não for com sobriedade. Uma vida santificada é uma vida desembaraçada do pecado e de todo o peso que nos impede de avançarmos na direção do Senhor Jesus. E a falta de santidade é a razão pela qual muitas pessoas estão experimentando hoje fracassos, muitas pessoas estão experimentando hoje frustrações. A falta de santidade tem tornado a vida sentimental das pessoas, escute isso, você que é casado, você que é solteiro, a falta de santidade tem tornado a vida sentimental das pessoas frustradas. Por quê? Porque as pessoas inverteram os valores. As pessoas acham que elas serão felizes se elas entrarem num relacionamento. Aí a pessoa começa um namoro e aí já vai para a cama, se envolve e acha que aquilo, aí dá errado, aí conhece outro, se envolve, vai dar tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Está tudo na contramão daquilo que a Bíblia ensina. A falta de santidade, ela torna o crente morno. A falta de santidade, ela traz fracasso, frustração para a vida sentimental. A falta de santidade, querido, ela emperra a nossa vida espiritual. A falta de santidade leva muitas pessoas a se comprometerem com a prática da imoralidade. Por falta de santidade pessoal, muitas pessoas estão abandonando a presença de Deus, estão abandonando o Senhor Jesus e voltando a práticas de velhas paixões. É por isso que a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios. Santidade começa com sobriedade. Você quer ter uma vida santa, seja sóbrio, moderado, temperante. Não tem como ninguém entrar no reino de Deus, na vida eterna, sem santidade pessoal. Em segundo lugar, a santificação, diz aqui o apóstolo Pedro, implica em não voltar à prática das paixões do passado. E ele fala de paixões. Olha o que ele diz no verso número 14. Ele diz assim: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. As Escrituras Sagradas, elas reconhecem que o nosso comportamento antes da gente ter um encontro pessoal com Cristo era ditada pelas paixões da carne. Como era o seu comportamento antes de você conhecer a Cristo? Pense aí, como era? Balada, é ou não é? Muita cachaça, muita vodka, muita pegação, tanto de homem quanto de mulher, é ou não é? Muita conversa fiada, muita linguagem obscena, um comportamento extremamente estranho que o mundo aprova, mas que Deus rejeita. Eu estava caminhando essa semana, eu sempre corro e caminho. Eu corro segunda, quarta e sexta, caminho terça, quinta e sábado. Eu estava caminhando sábado na BB e vendo a galera do futebol. Galera do futebol. Acabou o futebol, a galera vai tirar a chuteira, vai conversar, eu estou caminhando, mas aí eu ouço que eles conversam. Aí eu vi um cara falar com o outro. Não, porque você é muito puritano. Aí falou um negócio daquele que a gente perde até o caminho de casa, sabe? Chamou o outro de puritano, porque ele não usa certas expressões que eles consideram normais, mas que para nós é como se fosse um veneno. Mas é esse o mundo que vivemos. Como era a sua caminhada antes de conhecer a Cristo? Você e eu, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos conduzidos por paixões.
Paixões, elas começam e terminam rapidamente, porque elas são cheias de emoções, sem nenhum tipo de racionalidade. Paixões, elas chegam com uma volúpia, enche você, e daqui a pouco foi todo o entusiasmo embora. As paixões levam você a tomar decisões das quais você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Hoje, a pessoa está super apaixonada. Amanhã, ela já perdeu todo o fogo da paixão. Porque paixão é assim, ela é como o vento. Ela bate, sopra e daqui a pouco passa. Veja, a palavra de Deus, as escrituras sagradas estão dizendo aí que nós não podemos viver de acordo com as paixões do passado se nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu, você conhece de cor, todo mundo que frequenta uma igreja ou que conhece um pouquinho da palavra de Deus sabe, e ele escreveu dizendo, e é um condicional, se alguém está em Cristo, se está de fato em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, mas é impressionante como que a praga da coisa velha agarra no seu pé, criatura. É impressionante. A paixão do passado, a coisa velha. A mágoa está aí, você não consegue ainda lidar com a situação. A prostituição está aí e o cara não consegue se manter íntegro diante de Deus. Paixões do passado, nossos padrões não podem mais continuar sendo o mesmo do mundo, querido. Por mais insinuantes, por mais consensuais que eles se apresentem, uma vida santa é uma vida desembaraçada das paixões que tínhamos anteriormente. Então, se você está em Cristo, você não é mais conduzido pelas paixões do passado. E se as paixões do passado continuam te empurrando para uma vida que não é uma vida de santidade, você precisa de arrepender-se. Se eu quero ter uma vida de santidade, eu não posso ser conduzido por paixões do passado. E olha, pensa num cara que gostava de algumas coisas no passado. Eu gostava de um rock. Nossa, como ainda é difícil eu ouvir a batida do Supertramp, do Pink Floyd. Pink Floyd, o cara passa com aquele troço tocando na rua e eu já dou uma balançadinha. Mas que coisa, tem mais de 40 anos que eu não ouço Pink Floyd. E a batida está aí, né? A batida está aí, a gente se lembra, né? Se lembra? Nem vou falar do hit, né? Menina veneno, você não é um jeito sereno de ser. Menina veneno, era um veneno mesmo, o negócio era um veneno para a gente. A citar em alguns casos, né? Fred Mercury. Nossa! Como que eu ouvia? Via nada de mal naquilo. O cara era gay, homossexual, não tinha problema, não estava ouvindo. Mas o que é que pode vir de bom desse tipo de coisa? Mas hoje eu encontro um monte de crentes que não vê nenhuma dificuldade de continuar ouvindo essas coisas que promovem as paixões velhas. Eles amam. O Gustavo, né? O Gustavo Lima. Agora falei certo. Vocês amam o Gustavo Lima? Tem um tal de Mateus e quem mais? Mateus e... É uma dupla aí, Mateus e não sei quem. Mateus e Cauã, é isso? Sei lá. Eles amam isso. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas estão vivendo hoje
dentro das igrejas de Jesus, sem nenhum tipo de santidade de vida, porque elas estão presas ainda às paixões que tinham anteriormente. Quantos ainda continuam envolvidos e acostumados com práticas pecaminosas, e essas pessoas não sentem nenhum tipo de aflição por causa das suas transgressões? Deixa eu dizer uma coisa: se você quer ter uma vida santa, você precisa deixar as paixões do passado. Você gosta demais daquilo. No verso 14, ele diz aí: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Essa é a recomendação. Se nós somos filhos da obediência, nós abandonamos, abrimos mão voluntariamente, conscientemente, das paixões do passado. É a paixão pelos pecados do passado é que fazem, por exemplo, com que alguns crentes, ou qualquer pessoa que tenha um dia se identificado com Cristo, não é? É a paixão pelo passado que faz com que essas pessoas comecem a tricotar com a língua amarga e pontiaguda a vida dos seus irmãos na fé. É a falta de santidade que gera crentes rebeldes, é a falta de santidade que gera aí desobediência aos pais, aos líderes, às autoridades instituídas por Deus nas igrejas, no ambiente profissional. Quando o Senhor Jesus voltar na sua glória, querido, e Ele revela isso para arrebatar a sua igreja, Ele só levará consigo um povo que renunciou às paixões que tinham anteriormente. Quando a pessoa, ela possui santidade, ela é pessoalmente confiável. Quando a pessoa tem uma vida de santidade, ela é financeiramente alguém responsável. Quando a pessoa tem santidade de vida, ela é limpa em sua vida particular. Quando a pessoa é alguém que vive em santidade, ela é inocente de motivos impuros. Santidade, querido, não é apenas um discurso, uma maneira que a gente fala. Santidade é sobretudo o modo da gente agir. É a minha conduta, é a minha fala, é o meu jeito de ser, que revela aonde estão os meus pés, se no céu ou se na terra, se diante de Deus ou diante do inferno. É a minha vida, a minha linguagem, o meu modo de ser, o meu procedimento. A Bíblia diz que se você e eu queremos ter uma vida santa, nós precisamos abrir mão das paixões que tínhamos anteriormente. A paixão de muita gente talvez não seja nada disso que eu tenho aqui até agora falado. Tem gente que é apaixonado pela cama, gosta de dormir, aí ela se converte. Para largar o edredom no domingo de manhã para vir para a escola dominical é uma guerra. Você tem que deixar essa paixão de lado. Senão você não vai crescer na fé, você vai ser um crente mais ou menos, morno. Daquele tipo assim, fui na escola dominical, não preciso ir à noite. Se é religioso, bateu o cartão com Deus, ou vem à noite, não preciso vir na escola dominical, vai ser neófito. Você sabe qual é o meu maior problema como pastor? Me perdoe, eu vou agora passar o trator. Me perdoe, vou passar o trator agora. Sabe qual é o meu maior problema como pastor? É passar minha vida inteira cuidando de gente que não quer crescer. Eu podia estar aqui com 300 novos convertidos, mas eu tenho que lidar com gente que não quer crescer, que não quer mudar de vida. Se nós, os pastores, pudéssemos cuidar dos novos e ir atrás dos novos, através da sua vida como um bom exemplo, nós seríamos uma multidão se convertendo. Mas os pastores gastam 99% da sua vida, do seu tempo, cuidando de gente que não quer crescer. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não abandona as paixões do passado. Falta de santidade. Em terceiro lugar, e eu estou terminando, em terceiro lugar,
A santificação pessoal é condição, escute isso, é condição inegociável para entrar na vida eterna. A santificação pessoal é condição inegociável. Não há nenhum tipo de possibilidade do céu abrir um acordo com você sem santidade. Não tem como se começar uma negociação com o céu sem santidade pessoal. É condição inegociável. Veja o que diz o verso 15. O verso 15 diz aí, pelo menos na minha Bíblia, não sei na sua, confere aí, vai que a minha é diferente da sua. Olha aí, no verso 15 diz assim: tornai-vos santos. No verso 16, ele diz aí: sede santos. Aqui está outra cobrança, irmãos, que não oferece nenhum outro tipo de alternativa para mim e para você. Se nós queremos pôr os pés na vida eterna, no céu, na presença de Deus, então nós temos que ter uma vida de santidade, porque não há alternativa. A santidade não é opcional, ela é condição inegociável para que nós possamos entrar na vida eterna diante de Deus. A santidade bíblica significa separação. Separação do quê, pastor? De tudo aquilo que Deus abomina, que Deus não aprova, que Deus não concorda, que Deus não vai bater o carimbo dele de aprovação. Santidade é condição inegociável. Santidade significa pureza, justiça, equidade, significa conformidade com os padrões e modelos do céu. Jesus disse lá em Mateus 5,48: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. E em Hebreus, pouco antes das Escrituras se fecharem, porque ela fecha com o livro de Apocalipse, mas Hebreus está bem lá no finalzinho. Ele escreve no capítulo 12, verso 14 o seguinte: segui a paz com todos. E ele diz aí: e a santificação, Hebreus 12, 14, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nem eu, nem você, nem o fulano, nem a beltrana, nem o cicrano, nem o habitante lá do Marte. Ninguém. É condição inegociável para se colocar os pés na vida eterna, uma vida de santidade, para se colocar os pés no céu, uma vida de santidade. O verdadeiro filho de Deus, ele tem a natureza do seu pai. Portanto, meu amado, se você não tem uma vida santa, realmente você precisa de nascer de novo. Você precisa se converter. Entender que nós não estamos falando de linguagem, nós estamos falando de uma realidade eterna. Para que você e eu possamos entrar na vida eterna, tem que haver santidade, arrependimento no seu e no meu coração, no nosso coração. E por que muita gente é frustrada? Porque a gente não procura viver uma vida de santidade. A gente tem paixões. Eu me lembro que uma vez eu tenho muitas experiências, mas a que me vem à memória agora, eu estava uma vez evangelizando na rua. Entrei em vários lugares entregando folheto. E entrei num bar. Me lembro que entrei num bar para entregar folheto. O cara estava tomando lá a bebida dele, convidei. Falei: rapaz, quero te convidar para ir lá na igreja, no culto e tal. Aí o cara falou assim: eu gosto da cerveja e não tem jeito, né? A paixão dele era a cerveja. Mais do que Jesus, mais do que a vida eterna. Você
Será que você consegue compreender isso? O cara sabe que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Mas a paixão dele é a cerveja. Ele não consegue largar a bebida. Eu não consigo compreender isso. Algo que vai jogar minha alma no inferno. Não tem nada mais precioso que a sua alma. Jesus disse que o mundo inteiro, se fosse pesado numa balança, não pagaria o custo, o valor da sua alma. Mas a paixão da pessoa é a bebida. E ela não larga a bebida por causa de Cristo. E aí você precisa, nessa noite, entender que é condição inegociável para se entrar na vida eterna, santidade. Santidade. Não existe negociação com Deus sobre esse aspecto. Nem para você, nem para mim e nem para ninguém. Deus é santo e Ele espera que você e eu sejamos igualmente retos e santos como Ele é. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pense um pouco aí na sua vida, na sua caminhada, seu relacionamento com Deus. Pense um pouco. Como anda seu relacionamento com Deus? Existe santidade, retidão? Você está caminhando na direção do céu e da vida eterna? De verdade? Ou apenas existe nos seus lábios o discurso do céu, o discurso da santidade, mas a prática é zero? É zero. Querido, nessa noite, eu venho aqui em nome de Jesus para desafiar você. Arrependa-se do seu pecado. Enquanto é tempo, enquanto dá tempo, enquanto Deus tem te dado oportunidade, enquanto o Espírito Santo fala pela boca de um homem imperfeito como eu, mas fala. Arrependa-se dessa mornidão, dessa mesmice horrorosa na qual você enfiou o seu coração. Você não vai para trás, não vai para frente, fica num negócio que a Bíblia chama de mornidão. Arrependa-se. Hoje é o dia, a hora e o momento de você tomar uma decisão na sua vida. E eu quero orar com você, para que Deus te dê coragem de ser honesto consigo mesmo, para abandonar e abrir mão daquilo que está impedindo você de ter uma vida santa, de entrar no céu, de ter um relacionamento com Deus. E eu quero orar com você, de olhos fechados. Você quer fazer essa decisão, pastor? Eu preciso e quero nessa noite entregar a minha vida todinha a Jesus de verdade. Nós vamos orar juntos. Você quer fazer isso? Levante a sua mão, nós vamos orar. Você quer fazer isso? Esse é o momento, querido. Você não pode adiar esse negócio. Você não pode adiar esse negócio. Se você ouviu a voz de Deus pela minha boca, e se o Espírito Santo está falando com você, é
tempo de você se quebrantar, é tempo de você se deixar moer por Deus, é tempo de você tomar essa decisão. Não saia dessa reunião como você entrou. Você ouviu a verdade, a palavra de Cristo, então tome uma decisão, rompa com esse troço, quebre essas cadeias em nome de Jesus. Aquilo que te prendia não vai te prender mais em nome de Jesus. Aquilo que algemava você não terá mais poder de algemar a sua vida em nome de Jesus. Rompa com isso. Então entregue o seu coração todinho a Jesus, abandone as paixões que você tem pela velha vida, deixe isso de lado. Não importa quanto te custe, nunca vai custar o sacrifício de Jesus. Jesus pagou um preço muito mais alto do que você para renunciar isso. Então nós vamos orar juntos. Você que levantou a sua mão, vem cá na frente, vamos orar juntos aqui. Esse é um momento de fé, esse é um momento de fé, meu e seu. Vem cá na frente, você que levantou a mão, vamos orar juntos. Sai do seu lugar, não tenha vergonha não. A gente não tem vergonha para fazer um monte de coisa na vida, é ou não é? Os caras têm coragem de ir para motel, não tem coragem de entrar aqui na igreja e ir para frente no altar? É hora da gente tomar uma decisão, irmão. Para você poder aceitar Jesus, Jesus disse, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, mas quem tiver vergonha de me confessar publicamente, eu também não confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu acho engraçado, as pessoas têm medo de apelo, mas deveria ser o momento mais sublime da minha e da sua vida, quando a gente olha para dentro e diz assim, não, eu preciso de tomar algumas medidas, eu necessito de tomar alguma posição. E se você tem que tomar uma posição, você precisa entender que do seu lugar até aqui está a mudança da sua vida, porque quando você e eu nos expomos à luz, as baratas fogem. Então quando a gente vai para a luz, os ratos fogem. Quando você e eu nos expomos diante de Deus, então o Espírito Santo começa a quebrar aquelas cadeias que estão amarrando, impedindo, trazendo infelicidade e frustração para você. Então nós vamos orar. Vamos orar para que seja verdade essa mudança que você diz que quer na sua vida. Que você diz que quer na sua vida. Feche seus olhos. Se você que levantou a mão quer vir à frente, venha. Eu vou terminar agora. É a sua oportunidade, não saia daqui como você veio. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida, ó Deus, desses meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, diante do Senhor. E quero colocar a vida daqueles que também levantaram a mão, mas que não tomaram essa decisão de vir à frente. Deus, que o Senhor possa ajudá-los na sua caminhada. O Senhor sabe aquelas cadeias que prendem, o Senhor sabe aquelas amarras, ó Deus, que atrapalham, o Senhor sabe, meu Deus, tudo aquilo que tem sido impedimento, e eu estou repreendendo isso agora em nome de Jesus. Todas essas cadeias, eu estou repreendendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Deus, quebrando, cortando todos esses grilhões na vida desses homens e na vida dessa mulher, de maneira que eles possam ter uma vida de santidade, de pureza, de integridade, diante do Senhor e dos homens também. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas, Pai, e pedir ao Senhor que eu possa continuar fortalecendo o coração deles, a fim de que eles possam, ó Deus, com determinação, viver na Tua presença. Ó Deus, lava com o Teu sangue agora todo o passado e toda a vida dessas pessoas, de maneira, ó Deus, que eles, com a ajuda do Senhor, possam viver em plena liberdade na Tua presença e diante dos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você.